Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, vamos estudar a globalização, um assunto que cai com muita frequência no vestibular e também aparece na prova da SpaceX. Fiquem atentos, moçada, o assunto é de suma importância. Globalização, conceitualmente falando, nada mais é do que um processo que promove a integração política, econômica e cultural entre diversos países do mundo. O termo globalização é relativamente novo. Porém, quando nós analisamos o processo, observamos que este teve início há muito tempo com a expansão marítima comercial. Esse termo globalização provém dos Estados Unidos, na época em que cientistas norte-americanos estavam desenvolvendo a internet. E, em cima disso, eles falaram que a internet promoveria um processo de globalização no mundo. Esse termo passa a ser abordado na geografia no final da década de 1980. E de lá para cá, inúmeras vezes o tema foi abordado em concursos. Vamos ver aqui os fatores que contribuíram para o desenvolvimento do processo de globalização. Observem só, a expansão marítima comercial é o início de tudo. Foi ali que as relações econômicas entre metrópoles europeias e outros países do mundo começaram a se estreitar. As três revoluções industriais, eu costumo falar sobre o papel das três revoluções industriais no contexto da globalização. Por exemplo, a primeira revolução industrial, ela trouxe a máquina a vapor. A máquina a vapor foi responsável pelo desenvolvimento dos primeiros trens movidos a vapor, que revolucionaram o transporte terrestre. Antes, as cargas eram deslocadas em carroças, em lombos de animais, e agora podem ser transportadas em trens. Os trens, com uma capacidade maior para o deslocamento de cargas e passageiros, irá contribuir, de certa forma, para o estreitamento das relações econômicas entre o campo e a cidade e entre as cidades. Assim como a máquina a vapor também foi utilizada no transporte marítimo. As primeiras embarcações movidas a vapor eram maiores do que as caravelas, eram mais velozes, podiam transportar um volume de cargas e passageiros bem maior. E, logicamente, a primeira Revolução Industrial foi responsável pelo desenvolvimento de milhares de produtos que foram comercializados nas mais diferentes nações do mundo. A segunda Revolução Industrial, ela vai trazer como novidade o desenvolvimento do transporte aéreo, que encurta, entre aspas,
as distâncias entre cidades e reduz o tempo da viagem. Os trens são mais modernos, mais velozes, as embarcações são maiores. Em razão disso, você tem uma maior capacidade para transportar cargas e passageiros. Você tem o advento do desenvolvimento da indústria automobilística, a invenção do telefone, do rádio, da televisão. O rádio e a televisão passam a funcionar como importantes fatores difusores da informação. Enfim, a terceira revolução industrial, ela traz consigo, além da modernização dos sistemas de transporte, o desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais. Hoje, a velocidade de transmissão das informações é muito grande. O mundo tem acesso às informações praticamente em tempo real. As viagens são mais rápidas. Os sistemas de transporte possuem uma capacidade muito maior para o deslocamento de cargas e passageiros, razão pela qual o desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais foi de grande importância para a consolidação do processo de globalização no mundo. Nós temos aqui o fim da Guerra Fria, com o surgimento da nova ordem mundial, e basta lembrar que o fim da Guerra Fria vem acompanhado da evolução ou do desenvolvimento, numa escala maior, da doutrina neoliberal que passou a ser utilizada em vários países capitalistas do mundo. O neoliberalismo prega o livre mercado sem a intervenção estatal, razão pela qual o estreitamento dos laços econômicos entre inúmeras nações do mundo fica cada vez maior. O fim da Guerra Fria vai promover a inserção de vários países que pertenciam ao bloco socialista ao mundo capitalista, possibilitando assim o estreitamento das relações políticas e econômicas entre essas nações, o que vai favorecer os investimentos, o comércio internacional, enfim. Nós temos aqui o desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais, que eu citei, que foi a grande conquista da terceira revolução industrial no contexto da consolidação do processo de globalização, a formação dos blocos econômicos regionais. O princípio elementar de um bloco econômico é criar condições para o estreitamento das relações comerciais entre os países membros, através da eliminação parcial ou total de barreiras alfandegárias e não alfandegárias que limitam o comércio bilateral entre as nações. E hoje você tem, inclusive entre blocos econômicos, acordos de livre comércio, o que possibilita o estreitamento ainda maior das relações comerciais entre os países e entre os blocos econômicos. Aqui nós temos os principais atores que fazem parte desse processo de globalização. Inclusive, isso aqui já caiu algumas vezes em vestibulares. Nós temos os atores centrais, que são as empresas multinacionais e transnacionais, que hoje têm investimentos espalhados em inúmeros países do mundo, os estados e as organizações internacionais, o Fundo Monetário Internacional, a Organização Mundial do Comércio, o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas e por aí vai. E você tem outros atores
que são as cidades globais, aquelas que exercem influência além dos limites territoriais do país onde esta se encontra ou onde estas se encontram, as organizações não governamentais, a mídia, os meios de comunicações são de grande importância para difundir as informações à população, os indivíduos, os blocos econômicos que, através dos seus acordos de livre comércio, estreitam as relações econômicas entre os Estados-membros, os investidores institucionais, ou seja, os grandes investidores que levam o seu capital, os seus investimentos para os mais diferentes países do mundo. Então, aqui nós temos os principais atores que pertencem ou fazem parte desse processo de globalização. Aqui nós temos os principais problemas vinculados ao processo de globalização. A globalização não é um mar de rosas, como muita gente defende. Ela vem acompanhada de vários problemas, dentre os quais os mais importantes eu estou citando aqui, ó. O aumento das desigualdades entre ricos e pobres. Isso quer dizer que o rico vai ficando mais rico e o pobre vai ficando mais pobre. Então, nós temos o aprofundamento das desigualdades sociais no mundo. O crescimento da pobreza, que acompanha esse processo de globalização. A falência de empresas, porque no mundo globalizado a competitividade é muito grande. Então, você tem poderosos grupos empresariais, representados por trustes, que acabam exercendo monopólio ou oligopólio em inúmeros setores das atividades produtivas. As pequenas, médias empresas que não têm condições de competir com esses poderosos grupos empresariais acabam fechando suas portas. E a falência das empresas será um dos fatores responsáveis pelo aumento do desemprego e da miséria no mundo. O aumento da dependência dos países subdesenvolvidos em relação aos países desenvolvidos. O fosso que separa os países desenvolvidos dos países em desenvolvimento vai aumentando gradativamente. Isto porque os países desenvolvidos promovem um volume muito grande de investimentos em ciência e tecnologia, razão pela qual eles vão dominando o conhecimento técnico-científico, que é responsável pelo desenvolvimento de máquinas, equipamentos, bens de consumo, por parte das empresas multinacionais ou por parte dos grandes grupos empresariais. Como os países em desenvolvimento promovem poucos investimentos em ciência e tecnologia, essa defasagem tecnológica vai aumentar a dependência econômica desses países em relação aos países centrais. Agora, a dependência econômica também se manifesta através de outros aspectos, como, por exemplo, a presença de empresas multinacionais nos países em desenvolvimento, controlando os setores mais importantes da economia, as relações comerciais desfavoráveis. Os países em desenvolvimento exportam principalmente commodities, que são produtos primários de baixo valor agregado, e importam produtos industrializados de alto valor agregado, apresentando dessa forma, muitas vezes, relações comerciais desfavoráveis. Além do mais, são países que normalmente dependem dos empréstimos internacionais que são concedidos principalmente
por instituições financeiras sediadas nos países desenvolvidos. Isso aprofunda a relação de dependência econômica dos países em desenvolvimento em relação aos países desenvolvidos. Aí você tem o crescimento do desemprego. Esse desemprego cresce não só por causa da falência de empresas, mas as empresas, para se tornarem mais competitivas, têm que reduzir custos, têm que modernizar os setores produtivos, incorporando novas tecnologias que normalmente são poupadoras de mão de obra. Então, atividades produtivas passam a ser automatizadas, passam a empregar cada vez mais novas gerações de máquinas e robôs que vão substituindo os trabalhadores nos mais diferentes segmentos da economia. E isso acaba gerando o chamado desemprego estrutural. A falência de empresas promove o desemprego conjuntural e a modernização dos setores produtivos é um dos fatores responsáveis pelo aumento do desemprego estrutural no mundo. Aí você tem maior exposição dos países às crises econômicas mundiais. Isto porque, com o processo de globalização, a interdependência econômica é muito grande. Então, principalmente os países em desenvolvimento, que são fortemente dependentes economicamente dos países ricos, dos países desenvolvidos, podem ser mais duramente afetados por crises econômicas, crises financeiras internacionais. No mundo globalizado, por exemplo, uma crise como aquela que ocorreu em 2008 nos Estados Unidos, a crise do subprime, ela foi irradiada para vários mercados do mundo, inclusive o brasileiro. Quando eu era rapaz, eu havia lido um livro chamado Geografia do Subdesenvolvimento, do Yves Lacoste, que dizia o seguinte: quando a economia dos Estados Unidos pega um resfriado, a economia mundial pega uma pneumonia. Isto já naquela época, no final dos anos 70, início dos anos 80, mostrava o grau de interdependência econômica de certas economias em relação à maior potência econômica mundial. E hoje, com a consolidação do processo de globalização, essa dependência ou essa interdependência econômica é muito grande, razão pela qual a crise do subprime afetou várias economias, vários mercados mundiais, a crise da zona do euro também atingiu vários mercados mundiais. No final da década de 1990, tivemos a crise asiática, que afetou vários mercados mundiais, inclusive o brasileiro, e o Brasil viveu momentos de grande dificuldade no finalzinho da década de 1990, por causa dessa irradiação das crises que é motivada pela interdependência dos mercados no mundo globalizado. Aqui nós temos a chamada globalização financeira. A globalização financeira, ela se estabelece através de dois tipos de investimentos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E a expansão da chamada globalização financeira está fortemente apoiada no desenvolvimento dos meios técnicos, científicos e informacionais. Hoje, por exemplo, você pode movimentar o capital financeiro da sua casa, do seu estabelecimento comercial, da sua empresa, ou através de um smartphone da vida, ou através de um computador, ou qualquer outro tipo de aparelho que tenha conexão com a internet. Esses meios tecnológicos possibilitam você movimentar o capital financeiro em tempo real, buscando, por exemplo, as melhores opções de lucros, de ganhos.
Isso faz parte do que nós chamamos de globalização financeira. Então, a globalização financeira, na verdade, ela está dividida em dois tipos de investimentos. Vamos ver aqui, ó. Os investimentos diretos, também chamados produtivos, fixos ou de longo prazo, são aqueles investimentos feitos nos setores produtivos da economia, na indústria, no comércio, nos serviços, no setor agrário, no setor extrativo, enfim. Esse tipo de investimento é saudável. Por quê? Os investimentos produtivos contribuem para a geração de empregos, contribuem para o aumento da arrecadação de impostos e também para o desenvolvimento dos países. Aqui eu coloquei um gráfico dos investimentos estrangeiros diretos no ano de 2019. Eu inverti aqui, se é o 2109, né? Perdão, mas aqui é 2019. Foi erro de digitação. Então, vocês vão perceber que os Estados Unidos, em 2019, foi o país que recebeu o maior volume de investimentos estrangeiros diretos, os IEDs, com quase 250 bilhões de dólares. Seguido da China, com mais de 140 bilhões de dólares. Singapura, que apesar de ser um país pequenininho, mais ou menos do tamanho do município da cidade do Rio de Janeiro, foi o terceiro, recebendo mais de 100 bilhões de dólares em investimentos diretos. Em 2019, o Brasil apareceu em quarto lugar, com 75 bilhões de dólares em investimentos estrangeiros diretos. Então, como eu disse, aqui nós temos a classificação dos 10 países que mais receberam IEDs no mundo no ano de 2019. Esses investimentos estrangeiros diretos, logicamente, que são atraídos por determinados aspectos positivos ou até mesmo por vantagens comparativas oferecidas por determinados países. Então, isso contribui para a dispersão dos investimentos no mundo e os investidores que, logicamente, estão investindo nos setores produtivos procuram os países onde as oportunidades de ganho, de lucro, sejam maiores. Aqui nós temos os investimentos indiretos, também chamados de especulativos, voláteis porque são instáveis, ou de curto prazo. Esse tipo de investimento é aquele destinado, por exemplo, aos mercados de ações, às bolsas de valores do mundo, principalmente as mais importantes bolsas de valores do mundo, as bolsas de mercadoria e futuro, que projetam, por exemplo, os preços das commodities para daqui a um ano, os títulos públicos, que são títulos do Tesouro Nacional, bônus do Tesouro Nacional, letras do Tesouro Nacional, que os governos negociam para poder obter recursos para fechar a sua balança de pagamentos. São investimentos também feitos no câmbio, compra e venda de moedas. Eles são chamados especulativos porque os investidores aí estão à procura de lucro rápido. E isso, logicamente, é ruim para os países que recebem muitos investimentos especulativos. Por quê? Como os investimentos especulativos são de curto prazo, voláteis, da mesma forma que eles entram hoje, eles podem sair hoje, podem sair amanhã. É diferente do investimento produtivo. Se você traz uma multinacional da Alemanha para o Brasil, ela não vai abrir as portas da empresa hoje e vai fechar amanhã. Ela vai permanecer anos, décadas, atuando no país. Nós temos a Volkswagen atuando no Brasil há mais de 60 anos. Enfim, então, esses investimentos especulativos,
eles aumentam a exposição dos países às crises financeiras internacionais, aos ataques especulativos feitos pelos investidores. Esse tipo de investimento não gera muito emprego, não contribui para o desenvolvimento econômico do país, pelo contrário, ele contribui sim para o aumento da exposição dos países às crises financeiras internacionais. A própria crise do subprime, a crise imobiliária norte-americana de 2008, 2007, 2008, 2009, por aí vai, foi uma crise gerada pela especulação no setor imobiliário, que também gerou especulação no setor financeiro, e quando o país entrou em crise, em função da inadimplência do setor imobiliário, essa crise do setor imobiliário acabou afetando o setor financeiro e gerando o que nós chamamos de efeito dominó, um setor derrubando o outro. E essa crise econômica norte-americana acabou sendo irradiada para outros países do mundo. Aqui nós temos, duas charges, uma representando a crise imobiliária nos Estados Unidos e a outra representando a crise na zona do euro. A crise da zona do euro começa no final da década de 2000 e se estende pelo início da década de 2010. Então, foram duas crises econômicas em mercados capitalistas de grande relevância que afetaram as economias de vários países do mundo. A crise imobiliária dos Estados Unidos, como eu disse, foi motivada pela especulação no setor imobiliário, que gerou uma bolha imobiliária, onde então os bancos negociaram hipotecas para os chamados clientes subprimes, da classe média baixa, que viviam no limite do orçamento. E quando a inflação começou a subir nos Estados Unidos, nos meados da década de 2000, o Banco Central norte-americano elevou a taxa de juros. E como as hipotecas imobiliárias norte-americanas estavam atreladas aos juros praticados pelo Banco Central norte-americano, logicamente que a elevação da taxa de juros aumentou o valor das prestações das hipotecas imobiliárias, levando muitos mutuários da casa própria, da classe média baixa dos Estados Unidos, a não terem condições de pagarem as hipotecas. Isso gerou uma crise no setor imobiliário e como os bancos negociaram essas hipotecas imobiliárias e criaram títulos que estavam lastreados, ou seja, garantidos nessas hipotecas imobiliárias, na medida em que a inadimplência cresce no setor imobiliário, o setor bancário é duramente atingido, derrubando as ações de vários grandes bancos dos Estados Unidos e também das indústrias vinculadas ao setor da construção civil, desencadeando uma crise econômica que em um ano promoveu o aumento do desemprego de forma substancial nos Estados Unidos. Porém, como os Estados Unidos têm um governo que atua mais rapidamente em momentos de crise, o governo norte-americano injetou mais de $1 trilhão na economia, comprando inclusive ações de bancos que estavam quebrando, para evitar que esse mal contaminasse ainda mais a economia dos Estados Unidos, gerando graves problemas não só para o país, mas também para a economia mundial. A crise na zona do euro, em parte, está atrelada à crise imobiliária, até mesmo porque importantes instituições financeiras europeias adquiriram títulos negociados por bancos norte-americanos lastreados nas hipotecas imobiliárias. Porém, o fator principal da crise na zona do euro foi o fato de determinados governos gastarem mais do que podiam,
gerando um aumento substancial da dívida pública. De acordo com o Tratado de Maastricht, que criou a União Europeia e criou o euro, né? A dívida pública, dívida pública não, o déficit público não poderia ser superior a 3% do PIB e a dívida pública não poderia ser superior a 60% do PIB. Só que o endividamento público e o déficit público de países como a Espanha, a Grécia, a Itália, a Irlanda e Portugal estouraram esses limites, razão até pela qual esses países foram apelidados de PIGs, as iniciais de Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. E foi justamente esse problema que desencadeou a crise na zona do euro, de forma que o Banco Central Europeu e o próprio FMI tiveram que ir a socorro da Grécia, por exemplo, que foi o país mais duramente atingido pela crise da zona do euro. Essas duas crises econômicas, que são recentes, foram irradiadas para vários mercados do mundo, inclusive para o Brasil, gerando problemas econômicos e causando o aumento do desemprego e a queda do nível de atividade econômica em várias nações do mundo. Moçada, espero que tenham gostado da aula. Dê aquele like, compartilhe o vídeo, se inscrevam no canal, porque o canal Geogênio foi criado para os alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Professor Eugênio Bastos, levando o conhecimento a quem quer. Um forte abraço para todos, fiquem com Deus, um beijão no coração